Eu estou contando um pouco sobre as visões que Deus me dá quando eu leio o comentário de vocês ou quando eu estou ministrando na unção profética. Eu tenho muitas visões. E essas visões que Deus me dá, contém dentro dessas visões revelações. Agora, eu já tive muitas revelações acerca de pessoas, acerca de lugares, mas também já tive revelações da presença do Senhor. Uma vez, quando estava ainda me convertendo, estava já no começo, no princípio da minha conversão, eu tive uma visão que eu estava entrando para dentro da sala da minha casa e da sala da sala da minha casa tinha um escritório à direita, que era o escritório do meu pai, do lado era o meu quarto e depois entrava para uma cozinha. Era uma casa bem grande. Quando eu entrei dentro da sala, eu vi um manto vermelho, eu vi com os meus olhos abertos, eu vi um manto vermelho, como se fosse um veludo que estava sendo arrastado para dentro do escritório. Quando eu entrei para dentro do escritório, eu senti naquele momento, eu estava sendo convencido pelo Espírito Santo que era a presença dele. Então eu pedi, Espírito Santo, se és tu realmente que está aqui nesse lugar, que entrou para dentro desse escritório, eu quero nesse momento, eu quero sentir alguma coisa tua. E naquele momento eu senti todo o meu corpo sendo tomado por uma eletricidade, desde da sola dos meus pés até o alto da cabeça. Eu fiquei contemplando por alguns minutos aquela eletricidade que começou a cercar o meu corpo e que tomou conta de mim. Por isso eu digo para você que está aí ao vivo, que Deus dá visões, Deus nos mostra. Agora, essa foi uma manifestação de Deus para mim, mas também Deus, ele me dá visões e revelações sobre as outras pessoas. Quer ver? Olha o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 1, verso 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Eu tive visões de Deus. É o que Ezequiel diz. Eu tive visões de Deus. Olha só que palavra. O mundo cético cristão, olha só, o mundo cético cristão não acredita em manifestações sobrenaturais. Mas o nosso Deus é um Deus de sinais e maravilhas, e eu não me canso de dizer isso. O evangelho que eu creio não é um evangelho de conversa fiada. O evangelho que eu creio é o evangelho de poder, é o evangelho de milagres. E o mundo de hoje está necessitando ver milagres. As pessoas, elas gostam de ouvir bons sermões. Aí eu já ouvi alguns pastores dizendo assim: mas o povo tem que ouvir a palavra. Claro que tem que ouvir a palavra, mas Jesus pregava e manifestava sinais. Ou seja, vai pregar, prega, mas manifesta os sinais de Deus, manifesta os dons espirituais. Agora, porque não acontece com você, não jogue um balde de água fria naquelas pessoas que estão querendo ver Deus. Muita gente, agora vem uma mensagem aqui bem profética para pastores. Muita gente, muitos pastores um dia vão prestar contas a Deus por estarem matando a fé das pessoas. Em vez de estarem incentivando, em vez de estarem mostrando o sobrenatural, eles estão matando a fé de muitas pessoas. Você sabe que muita gente vem para minhas escolas, as escolas de profetas. E essas escolas é um encontro sobrenatural. Vem gente do Brasil, vem gente do exterior, as pessoas vêm. Agora, muita gente não vem, porque elas vão pedir a permissão para o pastor de forma educada. Pastor, o senhor me abençoa para a minha viagem, eu vou numa escola de profetas. E o pastor diz: olha, cuidado com isso, porque Deus não fala mais, Deus não revela mais, os dons não são mais para hoje. Ou seja,
esses pastores, nem eles creem mais e estão ensinando a fé no púlpito. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se, pastor, olha só, você tem que ter autoridade para falar o que você fala. E a autoridade, pastor, não é de uma igreja grande, porque número de pessoas é número de pessoas, pastor. Tem dias aqui no YouTube que eu ministro para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas praticamente ao vivo. Mas isso não significa a aprovação de Deus no meu ministério. O que aprova meu ministério não é o número de seguidores, não é o número de inscritos no meu canal, mas o que valida meu ministério são os milagres e os sinais de Deus, quando eu ministro a palavra profética e as pessoas são abençoadas. Eu não coloco a todo momento, mas eu tenho uma penca de testemunhos, uma lista que eu recebo todos os dias, de pessoas sendo abençoadas, de pessoas sendo libertas, e inclusive, pastor, vou lhe dizer uma coisa, eu atendo muito mais empresário do que muitos pastores do Brasil. E digo isso não para minha glória, mas digo isso para a glória de Deus. Você sabe que empresários do Brasil e do exterior, eles entram em contato para que eu dê direção de Deus para a vida deles? Ah, que bom para você, pastor. Não, que bom para mim, não, que bom para nós. Que bom para o reino de Deus. Por isso, pastor, não mate a fé das tuas ovelhas. Não mate a fé das pessoas que estão querendo crescer em Deus. Se você não vê, escuta isso, se você não vê, não significa que Deus não está falando. Se você não ouve, não significa que Deus, Ele agora não fala. Talvez você tenha que limpar os ouvidos para escutar a Deus também. Eu digo isso com autoridade da parte de Deus para te abençoar. A Bíblia diz que Ezequiel teve visões de Deus. E como é que você está dizendo que Deus não fala em visões? Às vezes a pessoa chega para o pastor empolgada, pastor, eu tive um sonho. Deus falou comigo no sonho. E o pastor, esquece isso. Esquece, Deus não fala através de sonho. Mas pastor, no sonho, Deus falou para mim que tem um chamado. Não, você não tem um chamado não, você tem que fazer teologia. Daí você vai ver se você tem um chamado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho um diploma, está guardado, mas isso não me ajuda a expulsar demônio. Isso não me ajuda a curar um enfermo. O evangelho tem que ser pregado. E o evangelho que eu creio é um evangelho pleno. Eu não estou desconsiderando, escute bem, o conhecimento. Acho que é muito importante. Eu mesmo estudei muita coisa e continuo estudando até hoje. Mas o que eu não posso ignorar é o Deus sobrenatural que manifesta, que se revela e que se mostra a mim. A Bíblia diz que Ezequiel teve visões. Ah, mas isso foi lá na antiga aliança. Engraçado, né? Pedro também teve lá no telhado uma visão e não foi com olhos fechados. Ele teve uma visão com olhos abertos. João na ilha de Patmos foi arrebatado. Teve visões também na ilha de Patmos. Paulo teve visões. E por que isso encerrou com os apóstolos? Eu não acredito assim. Eu acredito que o meu Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo Deus que será para sempre. Agora, como você ter uma visão? Peça a Deus que Deus mostre para você. Quantas vezes eu já orei por pessoas e ao orar por elas, Deus me deu visão espiritual do que estava agindo na vida dela, do que estava operando na vida dela. Por isso eu digo para você que está aí ao vivo nesse momento, você tem que dar ouvidos a Deus e querer mais de Deus. E mais uma coisa, não permita que ninguém impeça o teu crescimento espiritual.
porque o desejo, ele é provocado por Deus em nós, por mais dele. E eu quero dizer para você que está aí ouvindo essa mensagem nesse momento, algo que me impactou quando eu ouvi da boca do Cláudio Freixo, e eu acredito que essa foi a voz do Espírito para mim, vai ser a voz do Espírito para muita gente. Há mais do que você tem vivido, há mais do que você tem provado, há muito mais. Se falaram para você que tudo encerra ali, não acredite. Há mais dos dons, há mais em cada ministério, há mais unção, há mais poder, há mais revelações, há muito mais profecias, há muito mais revelações, há muito mais. Você está ouvindo? Essa é uma palavra de Deus para a tua vida, há mais. E se você buscar, você pode ter esse destravar, esse romper na tua vida e chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Amém? Por isso, não se detenha. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, vale a pena eu sair da Austrália e vir ao Brasil a uma escola de profetas? Eu digo, não apenas vai valer cada centavo da tua passagem aérea, como você levará o sobrenatural que